Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter o nosso primeiro contato com o .NET MAUI. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é o .NET MAUI e vamos criar uma aplicaçãozinha básica. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o .NET MAUI e vamos criar uma aplicação básica aqui para adentrarmos nesse novo mundo. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou preparar aqui a nossa ferramenta de trabalho. O que eu vou usar para criar aplicações utilizando o .NET MAUI? O Visual Studio 2022. Vocês também podem utilizar versões mais recentes, tá ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o Visual Studio. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Quando eu abro o Visual Studio, pessoal, ele já de cara ele me mostra aquela telinha tradicional onde você escolhe o que você quer fazer. Se eu quero criar uma aplicação, clonar um repositório, abrir uma pasta, abrir um projeto. Então, não vou fazer nada disso. Eu vou vir aqui, ó, continuar sem código. Por que eu fiz isso? Porque eu quero ver se eu instalei todos os recursos necessários para criar uma aplicação .NET MAUI. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, ó, ferramentas, obter ferramentas e funcionalidades, e aí ele vai abrir a janelinha de instalação e configuração do Visual Studio. Aqui você vai reparar o seguinte, pessoal, se ele tem selecionado aqui no computador de vocês, ó, desenvolvimento de .NET Multiplatform App UI. Se tiver selecionado isso aqui, tranquilo, quer dizer que vai funcionar, tá? Basicamente, a gente precisa ter esse recurso instalado aqui no Visual Studio para que nós consigamos criar aplicações .NET MAUI. Fechou? Tenho isso? Maravilha! Então, primeiro passo resolvido. Fechei aqui, já estou na ferramenta. Maravilha, já posso criar minha aplicação. Mas eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, a documentação oficial. Vou até deixar na descrição aqui do vídeo sobre o .NET MAUI. Então, tá aqui, ó. O que é o .NET MAUI? Ó, se eu parar para olhar aqui, o que é? É uma estrutura que ele me permite criar aplicações tanto para dispositivos móveis quanto para dispositivos para o seu desktop. Então, eu programo, pessoal, uma vez só, e essa aplicação vai servir para Windows, para Mac, para Android, para iOS. Ó, tá aqui, ó, desenho. Ó. Olha que top. Então, tanto para desktop quanto para mobile, consigo criar uma aplicação só, utilizando o que? O framework .NET 6 e a interface aqui, MAUI. Acabou. Tá aqui a estrutura, ó, .NET MAUI multiplataforma. Então eu tenho o frameworkzinho aqui funcionando e ele me permite criar aplicações multiplataforma com código que funciona para qualquer plataforma. Ah, Danilo, e se eu quiser uma coisa específica para Android? Tranquilo, você também consegue programar de maneira nativa utilizando os recursos fornecidos aqui pela estrutura do .NET MAUI. É tranquilão, tá? Então eu recomendo vocês darem uma olhada, lerem aqui, ó, a documentação, que é fantástica. Mas basicamente isso. Qual é a vantagem do .NET MAUI? Eu posso criar uma aplicação para desktop e para mobile com código só. Então eu faço uma vez, serve para qualquer coisa. Que antes não era possível, né? Com o Xamarin Forms eu conseguiria fazer o quê? Eu conseguiria criar uma aplicação para mobile, mas ou para Android ou para aplicação mobile para que tem o sistema do Windows, ou para o iOS, né? Só que ficava faltando o que? Para o Windows. Então, se eu quisesse programar uma aplicação para o Windows, eu ia ter que utilizar um outro recurso para criar interface gráfica, como por exemplo o Windows Forms ou WPF. Então, agora eu não preciso, faço tudo com o .NET MAUI. E eu acho que é fantástica essa tecnologia. Fechou? Então vamos criar aqui uma aplicaçãozinha simples para nós conhecermos um pouquinho. Quem já vem do Xamarin Forms vai tirar de letra isso daqui, pessoal. Então aqui, ó, arquivo, novo, projeto, tá? Com isso eu vou criar o novo projeto, ele vai cair naquela telinha conhecida, nossa. E aqui eu posso vir e escolher o projeto que eu quero criar, ó. Então eu posso vir aqui, ó, só digitar na pesquisa, MAUI.
Ele já vai aparecer aqui, ó, aplicativo.net MAUI, tá vendo? Tem vários outros recursos, mas nós vamos utilizar esse daqui, ó. É isso que eu uso. Esse é o template que eu preciso para criar uma aplicação .NET MAUI. Próximo, nome da aplicação. O que nós vamos criar, pessoal? Ele, por padrão, ele já vem com Alô Mundo aqui, tá? Nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma aplicação, só para mudar um pouquinho, sair do Alô Mundo. Nós vamos criar uma aplicação que soma dois números. Então, vamos criar um programinha que tem como objetivo somar dois números. Então, aqui, ó, soma números. E aqui eu vou colocar na frente, ó, MAUI, para saber que é uma aplicação feita utilizando o MAUI, beleza? Local, vou deixar o local padrão, tá? O nome da solução vou deixar o mesmo nome do projeto. Próximo, aqui o framework. Olha qual framework nós estamos utilizando, o .6, tá ok? Se o de vocês estiver mostrando outra versão superior, não tem problema, tá? No meu caso aqui só tem o .6 instalado. E vamos lá. Criar a aplicação. Vamos aguardar a construção da aplicação. E já criou para mim, pessoal. Olha que fantástico, tá? Então, ele mantém uma estrutura similar ao Xamarin Forms, que ele utiliza o XAML, né? O padrão de escrita. Então, tá aqui, ó. Show de bola, tá? Se eu olhar aqui no meu gerenciador de soluções, o que eu vou achar? Eu vou achar um app XML, um app shell XML, um main page e o meu program, meu MAUI program, tá? Para nós, o que interessa por enquanto? Quando você cria uma aplicação, tá? Em algum arquivinho desse aqui, que eu não vou mostrar agora, mas se você começar a olhar dentro dos arquivos, você vai falar, opa, eu acho que é esse aqui, ó. Ele faz o que? Ele fala, ó, qual é a sua page principal? Que você vai criar uma página para o seu aplicativo. Então, a nossa página principal é quem? É o nosso main page, que ele já abriu aqui, tá? E já logo de cara, ele define aqui um content page, uma estrutura de página, que fala assim, ó, vou criar uma página desse tipo de conteúdo, tá? E aí ele fala, ó, o padrão utilizado é esse daqui, e toda a parte de codificação, a definição da classe, ela vem daqui, ó. Então ele já me fala qual é o arquivo onde eu vou colocar a parte de programação, vamos dizer assim. E se eu olhar aqui do lado, foi o que ele abriu. Tá aqui, ó, o meu main page, que herda todo o conteúdo da classe content page, tá? Beleza. Então tá aqui. Toda content page por padrão, pessoal, ela só pode possuir um conteúdo. Então se você olhar aqui, ela tem uma carinha de marcação de HTML, ó, as tags, tá? Então todo componente que, se você for olhar, ele vai ter essa carinha aqui de HTML, ó. Então onde começa meu content page? Aqui. Onde termina? Aqui. O que tem dentro dele? Tudo que está entre essas duas tags. Fechou? Maravilha. Dentro de um content page eu posso ter apenas um componente. Então o content page ele serve para mostrar uma coisa só, vamos dizer assim, um conteúdo. E o que eu coloquei aqui? Um scroll view. Fechou. Ah, para que serve scroll view? É como se fosse um item, um panel que pode armazenar vários elementos e caso não caiba na tela, ele deixa a tela rolar. Compreenderam? E dentro dele eu coloquei aqui um Vertical Stack Layout, que é um componente que define como vai ser trabalhado o layout da sua aplicação, da sua page, tá? E aí, o que tem dentro desse Vertical Layout? Todos esses componentes aqui, ó. Um button, um label, outro label e uma imagem. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Aqui, pessoal, vou dar um play. Como que eu faço para rodar a minha aplicação? Eu venho aqui e clico nessa setinha aqui de play. Se eu vier aqui, ó, como que vocês devem configurar aqui para funcionar no computador de vocês? Vocês vão vir aqui, ó, e olhem só, estrutura.net, aqui, ó, 6.0 ou superior, e aí você coloca aqui o Windows, ó.
que vai significar que você vai rodar a sua aplicação para o Windows, tá vendo? Android, iOS, Mac. Então aqui eu quero simular, tá, essa minha aplicação que eu estou criando utilizando o SO. Então estou criando uma aplicação, um app que vai rodar no Windows, basicamente isso. Mas ele vai funcionar para Android, para iOS? Vai, se você mudar aqui ele funciona, dá para você emular no celular tranquilamente. Mas no nosso caso nós vamos usar o Windows. Aí é só vir aqui, dar um play. Reparem que já veio todo configurado como padrão, tá? Uma coisa legal, a primeira vez que você entra, ó, tem aqui, ó, novo no .NET MAUI, ele já te joga na documentação. Então vamos aguardar ele iniciar aqui a aplicação. Iniciou e olha que topzera, pessoal. Está aqui toda a nossa página que você descreveu no seu main page, ó, tirando esse home aqui, essa barrinha roxa, foi construída na janelinha, que é essa parte aqui, ó. Viram que interessante? A foto, o que eu falei que tinha mais, ó. Se eu puxar para o lado, só para vocês terem uma noção, vou diminuir aqui, ó. Então, o que eu tenho no meu content page, ó? Ah, eu tenho um scroll view. Ah, o que esse componente faz? Vamos ver, ó. Olha só que legal. Olha para que serve scroll view. Tá aqui, não coube na janela. Ele criou esse efeito de scroll, onde eu utilizo o scroll do mouse aqui, ele vai rolando o conteúdo. Tá vendo? Para isso que serviu o scroll view. Vertical Stack Layout, a forma que ele vai organizar os elementos aqui dentro da sua page, tá? Então, como que ele está organizando os elementos um após o outro? Então, eu tenho uma imagem, o próximo elemento vem abaixo da imagem, ó, o label, tá vendo aqui, ó? Então, o Vertical Stack Layout serviu para isso, para falar como os componentes vão ficar organizados aqui dentro da page. Viram que legal? Então tá aí, ó, um abaixo do outro. Se eu mudar, poderia ser um ao lado do outro, e tem várias outras formas de organizar aqui os seus componentes dentro de uma page, beleza? Maravilha! Então eu tenho aqui a minha imagem, eu tenho um label, eu tenho aqui outro label, e aí, pessoal, eu tenho as propriedades desses componentes, né, que eles não deixam de ser objetos. Então cada objeto possui as suas propriedades, e cada componente tem uma finalidade. Então, se eu pegar um label, qual que é a finalidade dele? É mostrar um texto. Então, tem a propriedade text, ó, hello world. Eu posso vir aqui, ó, e modificar essa propriedade, ó, app que soma dois números. Tá aqui. Se eu abrir a minha solução de novo, eu não preciso nem fechar e abrir de novo aqui, ó, parar de rodar, ela já mostra já em tempo de execução. Viram que legal? Eu vou programando, eu já vou vendo. Então, se você tiver duas telas, você pode fazer o quê? Você pode pegar e deixar essa telinha num monitor, né, a aplicação rodando e codificando na outra. E aqui, se eu não me engano, ó, cadê? Tem um lugar que eu consigo fixar isso aqui na tela. Eu não lembro agora onde que é, depois eu vou dar uma olhada, mas tem uma configuração que eu consigo deixar ele também visível sempre na tela, tá? Mas eu não lembro agora, depois no próximo encontro a gente acaba vendo isso daí. Não vamos perder tempo com isso. Beleza? Eu não quero somar dois números, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até modificar aqui, eu vou fechar, ou melhor, vou puxar para o lado aqui, só para liberar minha tela. Eu quero que esse textinho aqui, ó, app que soma dois números, não apareça aqui, apareça nessa barrinha roxa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse texto, ó a preguiça, ó, app que soma dois números. Vou vir aqui, olha só, isso é uma coisa interessante para quem está começando. Você está começando aqui no mundo do .NET MAUI, explore tudo que ele gera para você. E se eu começar a olhar aqui, ó, os arquivinhos, vou fechar aqui, vai, gente, que eu não gosto dessa telinha da execução aqui, ó. Se eu clicar aqui e ir abrindo, olha só que legal, chegou um momento que tem um arquivinho aqui que chama App Shell.
onde ele define o título aqui, ó, da page que está em execução, tá vendo? E ainda define qual é a page inicial, ó, main page, se eu não me engano. Então eu vou vir aqui e vou mudar. App que soma 2 números. Acabou. Se eu der um play aqui agora, quando iniciar a nossa aplicação, o que vai acontecer? Vai aparecer ali na telinha, na barrinha azul, o textinho app que soma 2 números. Tá ali. Fechou? Show de bola. Vou puxar para o lado aqui e vou continuar programando. Ó, vou fechar isso aqui. Vou fechar o app.xaml que eu abri ali. E no main page, pessoal, eu posso alterar, deletar o que eu não vou utilizar. Então, vou utilizar a imagem? Não. Se eu quiser, eu posso tirar ela daqui. Se você achar interessante deixar a imagem ali, você pode, não tem problema nenhum, tá? Eu vou deletar. Deletei a minha imagem. Eu tenho aqui os labels. Tá ok? Não vou precisar dos labels também. Vou tirar. Eu tenho o botão. Vou deixar o botão aqui por enquanto. Não tem problema nenhum. Depois só para a gente pegar as configuraçõezinhas dele aqui. E alterar e utilizar o mesmo código. Tá? Porque o objetivo aqui é ser rápido, entre aspas. E o que eu vou criar aqui? Vou criar um novo componente. Um componente que chama Entry. Qual o objetivo dele? Ele é uma caixa de texto onde você pode editar textos. E o que eu vou colocar? Vou definir apenas 2 propriedades. Uma propriedade name, que eu vou chamar de V1. Ó. V1, ou melhor, vou colocar aqui txt V1, só para você saber que é o nosso entry, tá? E a outra propriedade vai ser o que? Vai ser uma propriedade, cadê? Deixa eu lembrar aqui o nome dela. Vai ser a propriedade placeholder, ó, que serve para definir um textinho para o usuário, ó. Informe o primeiro valor. Tá aqui, informe o primeiro valor. Pronto. Só isso, eu só vou definir essas 2 propriedades. O nome e o placeholder. Tá aqui. Fechou? Aí, pessoal, olha só como que eu fecho o componente. É essa barra aqui e a setinha para a direita. Pronto. Danilo, o que vai acontecer? Como nós estamos com a aplicação rodando, se eu clicar aqui, olha só o que apareceu, ó. Apareceu essa caixinha de texto com o textinho informe o primeiro valor. Estão vendo aqui? Pronto, tá aí. Ah, Danilo, puxa vida, né? Eu queria ainda mostrar um textinho ali com o caption. Meu, Ctrl Z faz mágica, ó. Desfaz tudo que você fez. Olha os labels aí, tá vendo? Então eu posso fazer o que, ó? Coloquei o meu enter aqui em cima. Placeholder, informa o primeiro valor. Vou usar aquele label que eu coloquei anteriormente, ó, que eu tinha colocado o nome da aplicação, sinalzinho de mais. Tá aqui. Vou apagar o segundo label. E aí, pessoal, vocês vão falar assim, ó, nossa, tem um monte de propriedade. Tem, gente. Todos os componentes possuem várias propriedades. Algumas são similares, então você vai ver vários componentes que possuem a mesma propriedade e outras específicas do componente. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas legais que eu encontrei aqui, que eu não trabalhei muito no Xamarin, por exemplo, Semantic Properties. Tá vendo? Isso aqui é show de bola, pessoal. Então, quem tem problema de visão, isso aqui facilita, pode ser utilizado para descrever o que tem dentro de uma imagem. Então, quando a pessoa utiliza recursos específicos para quem tem problema de visão, de audição, ele consegue melhorar ali a dinâmica e a usabilidade da aplicação por meio desses Semantic Properties. Tá aqui, ó. Fechou. Maravilha. E aí, matei aqui o Entry. Então, coloquei o meu Entry, coloquei o meu label. Vou deixar essa configuraçãozinha que estava. Vou colocar um outro Entry aqui, ó. Vou mudar o nome dele. Vou colocar V2.
Aí vocês podem até perguntar, Danilo, por que que o label aqui não tem a propriedade nome definida? Porque eu não interajo com o label, não preciso interagir com ele. Quando você vai interagir com algum componente, você colocando o nome fica mais fácil, tá? Não que isso impeça a interação, mas fica mais fácil. Tá aqui, ó. Coloquei 2 enter. Informe o segundo valor. Segundo valor. Vamos ver como é que ficou. Vou mostrar aqui, vou mandar executar a minha aplicação. Vamos lá. Cadê? E olha só ela tomando corpo, ó. Informe o primeiro valor, sinalzinho de mais, informe o segundo valor, clique-me. Esse clique-me aqui, ele está programado para fazer alguma ação, que não vai funcionar porque nós apagamos a maioria das coisas que estavam na tela. O que que ele está programado? Ó, tá aqui, ó, button. Ele tem o nome, ó, counter btn. Tem um texto, clique-me, ó. Vou alterar esse texto, vou colocar somar. Tá vendo? Mudei aqui o textinho do botão. Posso mudar o nome do botão, ó. Tá lá, counter btn. Eu vou alterar para somar btn. Tá vendo? Ele também tem um semantic properties aqui, ó, um hint que mostra o textinho, ó, count the number of times you click. Então, tem aqui a propriedade semântica. Eu vou tirar essa propriedade semântica porque eu não coloquei nos nossos outros elementos. Valeu a experiência por enquanto, ó. Vou tirar de tudo, não tem problema se ela não existir, tá? E aqui já foi definido que um método, ó, clicked igual a onCounterClicked. Se eu vier aqui no main page, olha o método aqui, ó, onCounterClicked, tá vendo? E aqui ele recebe o objeto que chamou esse método e passa alguns eventos que você pode utilizar para interagir com esse objeto e fazer várias coisas. E aqui está programado. Se eu quiser, eu posso fazer o que, pessoal? Deletar essas coisas aqui e programar dentro desse método, tá? Posso vir aqui e reutilizar ele. Fechou? Então, eu vou fazer isso. Só que eu posso também, ó, onCounterClicked, on somar clicked, tá vendo? E aqui eu vou vir aqui e vou mudar, ó, on somar clicked. Só renomeei o nome do método para ficar mais bonitinho. Então aqui é o nome da função e aqui eu defini a propriedade clicked, que serve para aqui, ó, se a pessoa clicar no botão, qual função vai executar? A função que tem esse nome aqui, ó. Fechou. Beleza? E qual que é a nossa ideia? Na nossa telinha, o usuário vai pegar, informar o primeiro valor, vai informar o segundo valor, vai clicar no botão e vai mostrar a resposta. Onde eu vou mostrar a resposta? Em um label. Então, vou vir aqui depois do botão, ó, colar aquele label que eu peguei lá de cima. E agora eu vou colocar aqui a propriedade name nele, ó. resp lb de label, ó. Pronto. Tá aqui. Viram que interessante? Usei o mesmo padrãozinho de nome definido no botão aqui, ó, o nome do objeto e o tipo dele, lb de label. Beleza? E o texto, vou deixar um texto em branco, ó. Se eu quiser, eu poderia até apagar a propriedade text. Vamos ver o que acontece, ó. Criei um label que não tem a propriedade text. Tá vendo? Ela não foi definida. Após o botão. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui. Não apareceu nada, tá vendo? Não tem nada, não tem label aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Na hora que eu clicar no botão, ele vai executar esse método onSomarClicked. E o que eu vou fazer no onSomarClicked? Eu vou criar aqui duas variáveis, vou fazer uma soma de números inteiros, tá ok? Ou até double, ó. Vamos por double aqui, ó. Pronto, double. V1 recebe convert ponto to double
E aqui ele colocou já um this.text. Eu vou pegar esse valor da onde? Qual que é o nome do nosso componente lá que eu coloquei? O entry txtv1. Vou ficar bem, ó, txtv1.text. Então vou acessar a propriedade text do meu componente txtv1, converter aquele textinho para double e guardar aqui dentro. Copiei, colei e vou fazer a mesma coisa para quem é o nosso txtv2 e vou jogar no v2 aqui. Agora vamos dar uma olhada se eu mantive o nome, porque nós utilizamos Ctrl+C, Ctrl+V, ó, tá certo, ó, entre txtv2, show de bola. Vou criar uma outra variável aqui, double, total, recebe v1 mais v2, somei. E agora eu vou fazer o que? Vou pegar o nosso label, né, que era, qual o nome dele aqui? Resp. Vou até mudar o nome dele, ó. Vou colocar total, ó. Total LB. Total LB. Ponto. Olha a propriedade text ali. Ele já até completou para mim, pessoal. Olha que cara inteligente. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou converter para string o que está dentro do total e guardar dentro da propriedade text. Salvei, rodei aqui a aplicação. Vamos ver. Vamos lá. Só aguardar. E a nossa aplicação está pronta, pessoal. Então, criei um aplicativo, ó, app que soma dois números. Informe o primeiro valor, 10. 10 mais 20, somar. Tá aqui, 30. Feito. Olha que topzera, pessoal. Muito legal, né? Conseguimos aí criar a nossa primeira aplicação que teoricamente funciona para Windows, Mac, iOS, Android. Funciona em qualquer lugar. Só basta criar o executável para a plataforma final aqui. Tá aí, usando o mesmo código. Acabou, tá? E agora, vamos ver se eu lembro de cabeça, pessoal. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Não preciso nem lembrar de cabeça. Não tem o nosso label aqui, ele já tem, ó, Horizontal Options, Center. Eu vou vir aqui no Entry e vou adicionar essa mesma propriedade nos nossos Entries. Tá aqui, ó. Por quê? Porque agora se eu rodar a nossa aplicação, vamos ver. Vamos lá. Só aguardar umas 200 horas. O que aconteceu? Olha o comportamento dos nossos entries, como que mudou. Eles estão centralizados, não estão ocupando toda a tela, tá? E aí só estão ocupando o espaço necessário para exibir o textinho. Vou colocar aqui, ó, 10 mais 20. Então o texto que eu colocar aqui dentro do entry vai ser o tamanho definido dele, ó. Somar 30. Tá ali a nossa aplicação. Show de bola, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Nos nossos próximos encontros, nós vamos aprender muito mais sobre o MAUI. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!